Nossa Coluna Saúde em Dia de hoje, a gente vai falar de autismo. Esse aqui é o Luiz Fernando. Ele tem 9 anos, é ótimo aluno, gosta de jogar videogame, sabe tudo de super-heróis, ama a irmã dele e, ele também é autista. No mês passado, numa aula sobre acessibilidade, um colega de escola disse que o Luiz Fernando era deficiente. Aí, ele mesmo, o Luiz, gravou um vídeo sobre esse assunto. Vamos ver. O que a placa representa para o Pedro Pereira, que no caso é um menino que segurando a placa que é autista? Bom, se alguém falar que é porque o menino tem alguma deficiência, alguma doença, isso é preconceito com os autistas. Vocês têm que falar com quem deu essa resposta, porque se ela continuar com isso em mente, ela vai ser uma pessoa preconceituosa com os autistas. O autismo não é uma doença nem uma deficiência. E aí a professora não falou nada. Tem que falar. Como eu sou autista, eu me senti ofendido com aquilo, porque aquilo foi preconceito. O que mais chamou a atenção dessa propaganda? Explique. Aí eu escrevi assim: saber que no Brasil ainda há esperança de fim do preconceito. Eu respondi isso porque é uma coisa que eu quero muito e que eu não sei se tem esperança. Mas com essa propaganda, eu aprendi que ainda há esperança de um Brasil melhor. E com essa resposta foi tão profunda que quando estava respondendo ela, eu comecei a chorar. Juro, juro, juro. Eu vou conversar com o Luiz Fernando, com a mãe dele, a Ingrid, que é pedagoga e jornalista. Eles estão no nosso estúdio em Vitória, no Espírito Santo. Boa tarde para vocês dois. Luiz, estou apaixonada por você. Todo mundo aqui no estúdio. Você é demais, menino. Incrível. Por isso, não é à toa que o seu vídeo viralizou nas redes sociais. Eu queria começar conversando com você, Luiz. Ingrid, já eu converso com você. Luiz, me conta, o que te incomodou mais? Foi quando o seu colega, o seu amigo lá do colégio disse que você tinha uma deficiência? Ou foi o fato da sua professora não ter explicado para sua turma o que é autismo? Porque teve que você ir lá e dizer que autismo não é doença, o que de fato não é. Me conta. Porque as duas coisas são ruins e as duas coisas me incomodaram. Mas acho que o que me incomodou mais não é nem ele falar, a gente tá na escola para aprender. E então é normal a gente errar na escola principalmente. Mas o que me incomodou mais é porque a gente tá na escola para aprender, como eu disse, e os professores para corrigir e ensinar. Mas ela não corrigiu nem ensinou. Na verdade, ela até fez isso, mas foi, sim, acho que umas 2 semanas depois. Então, não resolve muito. Exatamente, Luiz, você tem absolutamente toda a razão. A gente está na escola para aprender. Então, claro, o seu coleguinha não sabia o que era, tem que a professora lá e explicar. Que bom que você teve essa atitude, tomou essa atitude e falou para todo mundo. Exatamente, explicou o que você tem, que não é uma doença, de maneira alguma. Você é um menino muito, muito esperto, muito inteligente, impressionante. Já converso com você, daqui a pouquinho, vou falar com a sua mãe, tá bom? Ingrid, me conta, como é que você fez o diagnóstico do Luiz Fernando? Boa tarde. O diagnóstico do Luiz Fernando, a gente teve com 2 anos de idade. E aí, logo a gente entrou com intervenção precoce, né? Que eu acredito que fez toda a diferença. E aí ele fez fono, psicólogo, né? Toda a terapia, né? E aí ele foi desenvolvendo ao longo do tempo, não só com as terapias, mas em casa também. A gente foi estimulando bastante. Mas no momento do diagnóstico, realmente, é uma situação muito complicada, né? Porque a gente fica sem chão, muitas vezes porque a gente idealiza uma situação, né, que não ocorre. Mas depois a gente acabou vendo que as coisas não são assim, que a gente tem que pegar e tem que dar a volta por cima. E a partir daí eu comecei a estudar muito, comecei a ler muito sobre o autismo e a me dedicar muito, né, a questão do autismo e a questão do desenvolvimento do Luiz Fernando. E hoje o Luiz Fernando, ele tem um desenvolvimento que
É sem explicação. Ele consegue, apesar das limitações diárias que ele tem, ele consegue expressar perfeitamente as coisas que ele sente. E isso eu acho que é maravilhoso, né? E eu acho que tudo isso deve-se principalmente à intervenção precoce que foi feito lá quando ele tinha 2 anos. Em momento algum foi negado, a gente teve esse processo de negação. Não vou aceitar, não vou tratar, né? Ele não tem nada. Não, a gente aceitou e foi atrás de desenvolver isso aí. Não, é impressionante, o desenvolvimento dele é impressionante mesmo, você tem toda a razão, a gente conseguiu ver um pouco, pelo menos aí, como ele se expressa bem no vídeo, tanto que o vídeo virou um sucesso aí nas redes sociais. Eu vou pedir para vocês continuarem comigo aqui, porque a gente está recebendo no estúdio uma neuropsicóloga, Joana Portolese, responsável pelo ambulatório do Protea, que é o programa do transtorno do espectro autista, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Joana, obrigada, boa tarde, obrigada por ter vindo aqui. Obrigada. Então, eu queria que você começasse exatamente explicando para o nosso telespectador, como muito bem disse o Luiz, o autismo não é uma doença. Então, o que é exatamente o autismo? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele acomete a interação social, a comunicação social e a presença de comportamentos restritos e estereotipados. A grande questão, assim, 30% a gente encontra o autismo puro, né? Agora, 70% a gente tem comorbidades, como depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E isso é que vai causando aí pra gente a gravidade ou não do caso e da apresentação. É como disse a Ingrid, o Luiz foi diagnosticado com 2 anos de idade. Desde muito cedo, eles começaram a trabalhar em cima dessa questão. Quanto mais cedo o diagnóstico, evidentemente, melhor o desenvolvimento. Quais são os sinais que os pais devem ficar atentos? Melhor. Hoje a gente tem bem estabelecido o diagnóstico aos 2 anos, né? Apesar da gente saber que o diagnóstico ainda acontece lá pelos 4 anos. Então, é super importante esse período precoce da intervenção para que essa criança possa aprender algumas, por exemplo, a socialização ou mesmo sair um pouco daquela estereotipia, porque a gente amplia muito a atenção e todo esse acompanhamento aí com a criança para a aprendizagem dela. Como é que as escolas têm que lidar? Porque, como a gente vê, cada vez há mais diagnóstico, o que é ótimo, lógico, né? É importante que haja um diagnóstico para que haja um acompanhamento. Como é que as escolas devem agir? A gente viu no exemplo aqui, especificamente do Luiz Fernando, que a professora não explicou para os amiguinhos dele o que é o autismo. Então, de que maneira as escolas, os colégios têm que se posicionar em relação a isso? É super importante na capacitação dos professores, né, da escola toda, da diretoria, da coordenação, mas é isso, para combater o estigma a gente precisa dar informação. Então, a capacitação é fundamental. Maravilha, muito obrigada, Joana. Luiz, como é que você teve a ideia de fazer esse vídeo? Me conta. Vamos lá, essa pergunta, assim, para responder até que demora um pouquinho, mas vamos lá. Depois do episódio, né, na verdade, depois que eu fui embora, porque, mas enfim, depois do episódio, eu fui embora, aí eu pensei, assim, vai ser útil fazer esse vídeo não só para a escola, mas também para todo mundo. Assim, vai ser útil para todo mundo. Esse vídeo vai beneficiar para todo mundo, para os pais, para as pessoas. E é exatamente isso. Um alerta, né? Aquele vídeo é realmente um alerta para os responsáveis e pais, etc. É realmente isso. Então, eu fiz com esse foco nessa situação que como explicação daria em um alerta. Então, os motivos são vários e foi isso que eu descrevi, não só no vídeo, como aqui agora. Luiz, você é genial, obrigada mesmo, viu? A gente agradece muito por você ter se preocupado, é isso que você disse, não só para alertar os seus amigos no colégio, mas alertar todo mundo. Você conseguiu atingir o seu objetivo, o que é incrível. Ingrid, você deve ter um orgulho gigantesco dele, não tem a menor dúvida disso. E do jeito que você fala bem, se eu fosse você, Luiz, eu pensaria em ser jornalista e trabalhar em televisão, viu? Pensa nisso.
Obrigada, muito obrigada a vocês dois. Boa tarde para vocês. Joana, muito obrigada, viu? Prazer receber vocês. Cristiane. Falar desse assunto aí, conseguindo dar esse viés tão positivo, né? Que a gente vê que isso é possível. Obrigada. Obrigada.